E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História, e hoje nós temos uma videoaula sobre a expansão territorial na América Portuguesa. Sempre lembrando que quando nós falamos de segundo ano do ensino médio, nós estamos falando muito de história do Brasil. E quando a gente fala da expansão territorial na América Portuguesa, não foi um processo tão simples assim. Por isso hoje nós teremos uma introdução a esse tema, ou seja, nós teremos uma pequena parte sobre esta temática que é bastante longa, bastante densa e tem bastante meandros, ou seja, bastante curvas, né? Não é um assunto tão simples porque Portugal e Espanha, antes de tudo, tinham um grande tratado chamado Tratado de Tordesilhas, assinado antes mesmo da descoberta do território nacional. Bom, começamos analisando as possessões ibéricas no século XVI. Quando nós falamos sobre esse processo, é muito importante lembrar que Espanha e Portugal eram as principais potências marítimas no século XV e século XVI, época das grandes navegações. Nesse sentido, o professor seleciona ali e coloca em negrito que o mundo além mar foi disputado por esses dois países. Eles chegaram a dividi-lo em duas partes. Uma parte pertencia aos espanhóis e outra parte pertencia aos portugueses. E antes do Tratado de Tordesilhas, ainda tínhamos a Bula Intercoeteira, de 1493, mas foi o Tratado de Tordesilhas, com dois marcos bem famosos, um em Belém e também, aliás, um em Laguna e outro em Belém, se eu não estou muito enganado, né? O Laguna é conhecido por ser aqui da nossa região. Tratado de Tordesilhas, 1494. Após essa linha, né, terras a oeste pertenciam à Espanha, que ficou com a maior parte da América do Sul, e terras a leste, com a maior parte da costa ao Atlântico, ficou para Portugal. A partir de 1494 devem ser entendidos tudo através deste contexto. Bom, sabendo disso tudo, em 1494, esse Tratado de Tordesilhas, né, estabelecia a divisão de áreas de influência desses países ibéricos, que são Portugal e Espanha, cabendo a Portugal as terras descobertas e por descobrir, né, antes da linha imaginária que demarcava 370 léguas, o equivalente a 1.770 quilômetros a oeste das ilhas de Cabo Verde, pertencentes ao continente africano e também colônia portuguesa, e a Espanha as terras que ficassem além dessa linha. Para quem não sabe, a Espanha acabou se dando muito bem, né? Ficou com a costa toda para o Pacífico. Bom, continuando, até 1627, meados do século XVII, o historiador Frei Vicente de Salvador comparou a colonização portuguesa com caranguejos que só ficavam no Brasil arranhando as costas brasileiras. Isso se dá por quê? Porque havia impedimentos para ocupar o interior. Primeiro impedimento, dificuldades de locomoção, era muito difícil, estávamos falando de tempos remotos para esse tipo de tecnologia, e as resistências indígenas, sabendo, é claro, que nós tínhamos tribos indígenas que eram muito numerosas. Bom, aqui nós temos a linha, né, do Tratado de Tordesilhas, e nós temos as primeiras, né, ocupações portuguesas, que são os primeiros núcleos, com destaque para São Vicente, São Sebastião do Rio de Janeiro, Santa Cruz, São Jorge dos Ilhéus, Salvador, São Cristóvão, Porto Seguro. Aqui mais no sul nós tínhamos a ilha de Santa Catarina. Olha que bacana. Bom, caminhando um pouquinho mais, nós temos aí, para encerrar, a ideia de ocupação do interior. Como ela se deu, né? Bom, é importante lembrarmos que essa ocupação do interior, ela foi efetivada no século XVII e século XVIII, e ela foi favorecida por alguns fatores. Primeiro, a expansão da criação do gado, e em segundo momento, o bandeirantismo. O que são o bandeirantismo? É a busca do ouro e apressamento de índios. Ou seja, os bandeirantes iam, através das picadas, explorando os interiores do Brasil. Destaque também para a ação dos religiosos, né, as missões jesuítas. E, por fim, nós temos também a questão que envolve o Nordeste, a exploração das drogas do sertão. Lembrando que aqui não são drogas, umas drogas tradicionais. Estamos falando, por exemplo, do urucum, né, o coloral. Bom, essa foi uma introdução à ocupação do Brasil durante a América Portuguesa. Pessoal, curta e compartilhe esse conteúdo. Espere que na próxima aula o professor volte a tratar dessa temática e a partir daí, então, vamos entender um pouquinho mais desse longo processo. Até mais e um forte abraço.